boa noite São Paulo, telespectadores, boa noite Brasil. Hoje nós estamos com um programa diferenciado. Na semana passada nós estávamos com um programa bonito de dança, 63 anos de TV na Assembleia Legislativa, liderado por Leonel. Foi uma festa maravilhosa, uma comemoração inédita. Eu acredito que nós tivemos um encontro dos fundadores da TV brasileira. E hoje nós estamos com uma pauta completamente diferenciada, como o programa TV Tudo, fala TV Tudo, arte, saúde e beleza. Hoje nós estamos vendo sobre política. Por que é preciso falar sobre política, aprender sobre política? É preciso porque parece que o Brasil acordou agora. O Brasil está gritando por novos políticos, por movimentos de salva Brasil, salva o nosso país. Então, precisamos também aproveitar o nosso programa, os nossos meios de comunicação, para atender até o povo brasileiro, que eles querem mudança. E para isso nós estamos aqui com pessoas altamente capacitadas para essa discussão. Nós temos o convidado João Osvaldo. João Osvaldo, muito obrigada. Maluli, obrigada pela sua presença. Loude Olivier, também que vai discutir sobre dislexia, que é um assunto extremamente interessante. Estamos com Wilson Martins, boa noite, que é o consultor em marketing, e nós temos a Helena Abraão, advogada, que tem uma carreira brilhante na área dela de advocacia. Agora, esse político que nós trouxemos aqui hoje, já atuou como consultor, coordenador de inúmeras campanhas políticas em todo o Brasil, municipais, estaduais e federais, presidente, senador, governador, deputado estaduais e federais, prefeitos e vereadores. Ministra cursos e palestras específicas para candidatos e assessores que podem ser suprapartidários ou não. Atualmente, na capacitação e gestação de servidor público para governos em todo o território nacional. Ele não é político, gente. Ninguém melhor que o Wilson para nos dar uma aula sobre política e o que acontece atrás dos bastidores da política. Boa noite, Wilson. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos os seus telespectadores. E o nosso tema para hoje, depois de passado este evento chamado Mensalão, que já vem de 6 anos e provavelmente vai passar muitos anos ainda para podermos ter os embargos infringentes julgados novamente pelo Supremo Tribunal Federal, eu coloquei como tema a antecipação das eleições de 2014 e os bastidores do poder, que é o que nós vamos falar. Eu agradeço a sua presença. Eu sei que o Wilson ele veio de longe para fazer essa participação com a gente aqui, veio nos ensinar sobre política. Ele veio de Campinas. Muito obrigada, Wilson. Obrigada pela sua preocupação, né, de estar aqui enriquecendo o nosso programa, porque normalmente a gente não se fala em política, né? Eu tenho um programa de político na TV, ou então outros canais não levam político para a TV. E agora nós temos aqui vários profissionais que têm o direito de perguntar, contestar, fazer, além das perguntas que eu vou direcionar a ele, fazer outras perguntas também. Wilson, já que você está aqui presente para nos responder, para nos ensinar sobre política, o que há de diferente entre a eleição de 2014, que se aproxima, e as outras anteriores? O que pega realmente nesta nova eleição, além de tudo do que a gente já viu, alguns filmes nós já vimos, mas o que está movimentando exatamente o rumo das eleições é que dia 12 de junho é o Dia dos Namorados, portanto, ele será o início da Copa do Mundo. E as atenções vão todas para a Copa do Mundo. No dia 13 de julho de 2014, se encerra a Copa do Mundo e Deus queira que o Brasil seja o vencedor, já que é a sede da Copa.
E logo a seguir, no dia 6 de outubro, já vem o primeiro turno das eleições, que, evidente, serão diferentes daquelas outras, por alguns aspectos. Muito pouco tempo para repetir aquilo que é feito de forma caseira. Eu alertava nesse fim de semana, num exemplo, um dos candidatos, no sentido de que vai faltar muito pouco tempo, ou seja, não vai sobrar nada para que se faça da mesma maneira. E o primeiro recado é que não se faz campanha nova com equipe velha. Portanto, independente da sua pretensão política, seja para deputado estadual ou federal, seja para senador, governador ou até presidente, estes sim têm segundo turno, nós vamos ter que melhorar a imagem do parlamentar diante da voz das ruas. Muito obrigada. O que o Brasil precisa para ser competitivo diante do cenário internacional? Nós estamos vivendo uma plataforma hoje de crescimento, não, mas de dizer que estamos crescendo, porque a política é a arte de dizer que vai fazer. Então, eu incluí 3 pontos que são extremamente pontuais. O primeiro deles, tecnologia, que é o que hoje a gente está vivendo, inclusive com os hackers americanos entrando até nas nossas empresas. O segundo, que é a inovação, a forma de fazer política, porque hoje você não tem política, você tem poder pelo poder. E o terceiro, que é exatamente o crescimento, que é o que se esperava de quem desta gente que está aí fizesse. Então, vai ter que ser tudo diferente, porque a voz das ruas clama a melhoria, inclusive dentro do serviço público, já que o segundo, terceiro, quarto e quinto escalão são sempre os mesmos. Muito bem. E os políticos, da forma como eles estão, como devem proceder se quiserem ser eleitos ou reeleitos? Porque o que a gente vê agora, no momento, são pessoas já se reunindo, claro, com planejamento político muito bom, com planejamento político envolvendo, como que se diz, moradores de bairros, ou então essas pessoas, de lideranças de cada bairro. Você acha que os partidos, que os antigos dos partidos, eles têm o privilégio de contar com votos da nossa sociedade? O que eles devem fazer para ser eleitos ou reeleitos, tá? Nas condições como nós estamos vendo a política hoje? Essa colocação é excelente, porque ela é o cerne daquilo que vai ser o motor da vitória para quem quiser. E eu quero pontuar alguns itens que pode te ajudar, você que está nos assistindo, dentro do dia a dia da sua campanha neste pouco tempo. Primeiro, você deve fazer com que as comunidades te conheçam. Saiam dos palácios. Há um costume brasileiro de que o político só vai às ruas e avenidas quando é eleição. É verdade. 2, crie a sua imagem política, você que está buscando a reeleição, em cima do que você fez para aquela cidade, para aquele estado. Porque isto será muito cobrado. A pesquisa Datafolha deu que as ruas 77% não querem saber de partidos e 55% não querem mais saber de políticos, porque, como você viu, não havia lideranças, havia baderna, agora as lideranças não. Então, aquela famosa
música que era tocada nas eleições antigas, em que você pegava 1 ou 2 ou 3 assessores e tentava, no estado de São Paulo, visitar mais de 500 municípios, não vai dar tempo. É importante que você, através dos programas do TRE, do Tribunal Eleitoral Gratuito, consiga passar as suas mensagens. Busque apoio nos vereadores que geralmente têm grande dificuldade em falar com o Executivo. Também pegue o prefeito da cidade e veja quanto você mandou de recurso para lá, no caso de deputado estadual ou federal. Principalmente quando se trata de renovação. Esta eleição, ela vai reescrever a história política do país. O criador que já criou a criatura vai ter que ter concorrência. E já se desenha no cenário nacional, vamos dizer assim, partidos que já estão fora do foco e do governo. 2, a partir de outubro, muitos ministros vão sair para se lançar candidatos até janeiro. E a partir daí nós teremos uma nova reforma ministerial. E esses ministérios são extremamente importantes, porque quem for eleito vai ter que tratar problemas que ficaram deste governo para o próximo. E eu elenco eles. A parte de transporte, a parte de segurança pública, que é um verdadeiro caos, a parte voltada aos entorpecentes, já que também foi dado na pesquisa que hoje nós temos 352 mil consumidores de crack só nos estados. Portanto, você que vai votar, lembre-se de não votar apenas pela cédula ou se é mais bonitinho ou menos bonitinho. Lembre-se que tem que ter, além de tudo, um marketing pessoal para poder fazer com que estas reformas sejam aprovadas. E isto é o que não tem acontecido. Nós temos 30 partidos, 4 na fila para poder ser reconhecido e temos 39 ministérios, porque um dos ministros foi lá e depois voltou, deu marcha ré. Então, isto, em resumo, Darcy, é um nó que vai ter que ser desatado por você, eleitor, no dia das eleições. Não esqueça, é a sua hora de cidadania. Muito bem. Agora, nós estamos assim, fazendo uma reflexão com pessoas que sabem o que quer, que conhecem o que tem em mãos e que entende um pouco de política e eu acredito até na deficiência do país. Mas, por outro lado, nós temos assim, vamos não menosprezando o Tiririca, né? Tem o Tiririca lá em cima. Tiririca, uma pessoa analfabeta, não quero discriminá-lo por ele ser analfabeto. Mas eu acredito que um eleitor, para não votar no fulano, porque está desacreditado da política, então ele vota no Tiririca, vou votar no Tiririca, vou votar no fulano, eu vou votar na Darcy, a Darcy se candidatou, vou votar na Darcy, porque já que eu vou jogar o meu voto fora, não anulo o voto e acaba votando numa pessoa que não tem a capacidade, talvez, de dirigir um país. Ou então, lá não pode fazer pouca diferença, acredito eu. E colocar os projetos em prática. O que você diz a respeito disso? Porque nós temos o governo que nós merecemos. Quem elege é o povo. Então, o povo tem o governo que merece. Queria acrescentar alguma coisa? Boa noite, telespectadores. É o seguinte... O voto em si não está sendo levado a sério.
simplesmente um papel como fosse um papel comum, e as pessoas não acreditam mais em seus administradores. Eu gostaria, por exemplo, abordar a parte principal citada pelo senhor, transporte. Eu acho que o transporte ferroviário é o que deveria ser mais investido. E o que acontece? Está havendo entraves, gargalos nos portos, inclusive, nas regiões portuárias, Porto de Santos, no estado de São Paulo, Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, o Porto de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que deveria haver mais um enfoque, uma abordagem no transporte ferroviário e depois o hidroviário. Além de serem mais econômicos, transportam mais e traz uma economia maior ao país. Haja vista que na Europa e na Ásia o transporte ferroviário é o mais utilizado, principalmente países como a Alemanha, Japão, onde aliás foi criado o primeiro trem de alta velocidade, que aliás em 2014 já completar-se-á 50 anos, ou seja, jubileu de ouro. Portanto, eu acho que ao invés de nos preocuparmos, aliás, desculpe, com Copas do Mundo e outros absurdos, os investimentos deveriam ser voltados mais para o transporte ferroviário e na agricultura também, e no setor portuário. Retomando de novo, fazendo coro com a colocação do nosso querido amigo Oswaldo e da Darcy, do programa TV Tudo, o voto Tiririca é um voto na história de protesto. Como já houve lá atrás, votos em Rita Lee ou no próprio Cacareco, Birubiru e etc. Isto não vai acontecer mais em função da maturidade que o eleitor tem hoje, mas eles são úteis aos partidos porque são puxadores de votos. O Brasil hoje ele é governado por base aliada. Então, a corrupção, nós marqueteiros sabemos muito bem disso, ela entrou e faz parte do dicionário do brasileiro em termos de governo. Por quê? Porque o fato é que esta corrupção está em qualquer escalão, mas os números são muito grandes que poderiam ser aplicados no transporte, que poderiam ser aplicados na saúde, na educação, na segurança. Então, essas pessoas, tipo Tiririca e outros, que eu não quero citar, eles são puxadores de votos. E você vota no Tiririca e quem é eleito é outro deputado que ficou com a proporcionalidade dos votos. E isto, enquanto existir, e a gente conversava antes, o presidencialismo, nós vamos ter a repetição deste filme. Ok? E isto cabe aos senhores donos de partido saberem quem coloca nas suas legendas, porque o que a gente tem visto é uma escolha que eu chamo de post-it. Escreve naquele papelzinho amarelo de grande utilidade e aquilo vale uma legenda. Cuidado, porque a população está acordada e nós, marqueteiros que somos, temos que dar este alerta no sentido de que essa eleição é base para a que vem a seguir em 2016, no estado de São Paulo, com mais de 560 municípios.
Como vai o prefeito da sua cidade, já que o município é a miniatura da nação? Você se lembra quando votou? O que é que foi feito? Qual é a capilaridade que ele tem para trazer recursos federais, estaduais, porque o país é um só. E a pergunta que fica no ar é se ele, como prefeito, vem junto com a Câmara Municipal atendendo aos anseios da comunidade ou do cliente cidadão. Portanto, fique ligado, cuidado com os planos de governo que não são cumpridos. São promessas de campanha que são dados aos filhotes políticos. E se você está montando um partido, comece a montar, como nós fizemos lá atrás, como diz o personagem da Saramandaia, para trás mente, que foi o único partido que diplomou os candidatos, que foi o PL antigo. E com isso, começamos com a formação de novas lideranças, porque faltam líderes no Brasil. Eles são os mesmos. E os líderes políticos vai de avô para filho, de filho para neto e sucessivamente. Comece pela comunicação, faça um resumo da vida pessoal deste pré-candidato, veja qual é, evidentemente, o recado que ele tem dado como figura na sociedade, no time de futebol, na comunidade religiosa. Não se engane mais. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Martins. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão, porque eu acho muito importante que nós estamos em vão haver eleições próximas, e eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão a respeito do nosso poder judiciário, que deu uma nova chance aos mensaleiros através desses recursos. Eu acho muito importante que a massa esclarecida da sociedade saiba o que fazer. Muito obrigado pela pergunta. E eu também sou advogado com o AB pela PUC de Campinas, para dizer que pela primeira vez na história do Supremo, os embargos infringentes, que são um regulamento do tribunal, pararam o país. Por quê? Ladrões que levaram mais de 100 milhões querem as suas penas reduzidas. Alguns, inclusive, que sumiram do mapa, já que eles foram todos declarados, vamos dizer assim, culpados por um político que não está mais à frente, que é e esse eu posso citar o nome, e que infelizmente está doente, está com câncer, que é o Roberto Jefferson, e que ameaçou que se o pessoal não se confessasse, ele iria envolver o criador disto tudo. Então, voltando ao tribunal, eu quero dizer que se abriu espaço para um novo julgamento, se ganhou tempo para que se diminuísse as penas, porque alguns políticos não querem ouvir a palavra quadrilha na sentença. Então, eles mudaram o jogo todo e ficou claro que o tribunal de colegiado, ele praticamente não tem nada, porque não tem a ala da direita nem a ala da esquerda. O que existe é um espetáculo. A televisão ficou horas e horas mostrando para que esse resultado fosse dito, inclusive pelo decano, que lá não adianta a opinião das ruas, nem a opinião do povo. E eu pergunto, eles foram eleitos por quem? Sendo que lá é a nossa esperança máxima, que é todo mundo que tem um ente querido assassinado, recorre à expressão
eu quero justiça. E eu pergunto, cadê a justiça se até o Supremo resolveu novamente, aproveitando a sua pergunta, julgar ele mesmo? O que eles acham extremamente procedente, porque pode ter havido algum erro. Como, depois de 6 anos, é importante, então, que a gente lembre-se de que hoje nós estamos diretamente ligados a uma normativa que não leva a nenhum código a não ser o do empurrômetro, porque nós vamos ter mais de anos com além dos 60 dias depois de publicados os acórdãos. É muito bem colocado, doutora Alessandra. Eu acho que isso é uma vergonha para o país, é vergonha brasileira o que está acontecendo, essa corrupção, o que está dificultando também a vontade do eleitor e chegar até a urna e jogar seu voto lá. Em quem? Acreditar em quem? Como? O que fazer com o nosso país? Então, eu acredito que o número de votos nulos agora nessa eleição vai ser muito grande, muito grande. Eu acredito. Eu acho que tem gente que vai contestar mesmo, ele vai jogar o protesto dele no momento da votação. Acredito que até tem uma boa parte de razão, porque nós acreditamos. Agora, em quem acreditar? Agora, criando esse partido novo, que eu tive a oportunidade, Maluri também, de frequentar 2 dias, então nós estamos vendo a força, sobre-humana a força para poder montar esse partido, está registrado, o PHS, não estou fazendo campanha nenhuma, porque eu não sou de política, não gosto de política, então, mas vejo o Brasil sofrendo com as consequências desastrosas desses corruptos. Agora, eu digo uma coisa, se tiver um número 50% de votos nulos, o que acontece para o Brasil? Essa é uma estimativa que eu não gostaria de ver, né? Porque realmente é uma demonstração de que o sistema que está aí está falido. Está na hora, como a gente conversava agora há pouco, de mudar o sistema para distrital, o sistema para outros modelos de votos em que realmente as pessoas possam estar mais próximo dos seus candidatos. Porque hoje ela vota em quem vê e elege quem não vê, que é a proporcionalidade dos partidos. Agora, voltando ao marketing político, que é o meu carro-chefe, é possível sim você ter candidatos que são sérios, a grande maioria deles, e que não estão, de certa maneira, em conluio com o que nós chamamos de base aliada. São candidatos que merecem serem conhecidos pelos seus eleitores. E um recado para você que está saindo ou querendo assessorar os seus candidatos. É importante que você diga para o seu candidato dizer que ele é candidato, porque a maioria muitas vezes perde na reta final e vem aquele papinho, se tivesse mais uma semana. Por quê? Porque não soube se comunicar, não soube dizer partidariamente, eu diria até com protestos, porque nós não temos mais ideologias. Nós temos disputa do poder pelo poder. Então, é a hora do candidato bater de porta em porta, mostrar a cara, sair do palácio, do carro oficial, da assessoria gigante, saindo de Brasília e visitando exatamente as prefeituras aqui no estado de São Paulo ou aonde você esteja nos vendo, já que a internet não fecha e fica 24 horas no ar. Você pode ter do seu lado pessoas que vão fazer estes momentos de alegria novamente, vão fazer o brasileiro sorrir, coisa que a gente só vê no futebol.
nem no basquete. Eu espero que a política, como é realmente um fator hoje de demagogia, não, mas de ideologia, possa ter exemplos, inclusive não só nas novelas de época, mas conhecendo os próprios candidatos. Vá ao partido, participe das reuniões, abra o seu peito, leve a sua família, e esta mania que nós temos de achar tudo engraçado está ficando muito sério, porque nos primeiros 4 anos, que depois viraram 8, era a mudança do real. No segundo, vieram as bolsas sociais. E neste era para vir a competitividade. Mas nós estamos querendo competir com um país que é impossível de se competir. Portanto, vejam bem o que os governantes hoje estão fazendo para você não fazer igual. Damos a palavra para Lou de Oliveira. Boa noite a todos. Eu estava até tentando não falar, porque você sabe que eu sou sempre meio polêmica, né? Eu acabo tocando em pontos meio complicados, mas a gente precisa pensar dessa forma. Em primeiro lugar, eu questiono o que é protestar. Tá? Porque eu acho que o povo brasileiro não sabe o que é isso. Na verdade, protestar não é votar, seja lá em quem, no Tiririca, ou seja lá em quem for. O protesto ele tem que ser uma coisa inteligente, né, para não passar uma ideia errada e para não ter um resultado errado. Como ele bem disse, né, no caso, uma votação nesse sentido não vai influenciar em nada. Outra coisa que eu acho impressionante, que eu acho que a gente precisa pensar também, o brasileiro imagina que protestar é sair na rua e se bater com a polícia. A polícia também é povo, a polícia também está oprimida. Então, um protesto ele tem que ser inteligente, as pessoas têm que se unir e protestar com a mente, com o pensamento, com a palavra, e não do jeito que está acontecendo, tá? Outro assunto que foi tocado aqui, a questão do crack, eu lido com isso também, inclusive eu recentemente até falei sobre isso, eu lancei um tratamento chamado independência química, porque o próprio nome dependência química torna a pessoa dependente, e uma coisa que eu questiono a respeito do crack é a quem interessa ter esses viciados, porque ao próprio traficante não é interessante. Tá? Eu lidei muito tempo com pessoas viciadas, eu tive uma equipe que ia até as favelas para assessorar, para ajudar essas pessoas, e ao próprio traficante não há interesse porque é uma química, é uma droga que mata muito rápido e para ele não importa. Então nós temos hoje, não em nível Brasil, mas em nível mundial, uma população incalculável de viciados. Então eu deixo essa pergunta também, não que eu não saiba a resposta, mas eu acho que as pessoas precisam pensar nisso, a quem interessa esse tipo de vício, tá? E uma outra questão também, que eu nem quero entrar muito a fundo, mas eu até falava na minha mocidade, eu fui delegada, né, durante uma das votações, e eu presenciei coisas ali absurdas na apuração, inclusive a gente brincava, falava que parece que abriram umas urnas de Marte e de repente um candidato que não tinha a mínima chance de ganhar, ganhou. Na nossa cara ali. Então eu questiono um outro fator também. Se naquela época que era voto de papel, que era difícil a gente estar fazendo um por um, imaginem agora com a votação digital como é fácil manipular. Então tudo isso tem que ser pensado, porque senão eu acho que menosprezam a nossa inteligência. Tá? E nós temos que mostrar que protestar é realmente mostrar que nós temos inteligência, raciocínio e nós podemos mudar de uma outra forma. Obrigada. Olha, eu parabenizo a LOU. Quem dera se
a trajetória, aliás, o trabalho que você está pedindo, solicitando de cada eleitor, tivesse na frente a Lou, a Helena Braun, a doutora Alessandra, o Maluli, o Oswaldo, uma Darcy, né, o Rafael, o próprio Wilson. E o que acontece hoje na política é o quê? Quem elege, infelizmente, não tem a noção e a visão que nós estamos tendo, que ela tem. Não tem como mudar. Então, o partido, o convite que nós tivemos onde eu fui, eu vi que as pessoas que estão se candidatando não têm a condição de ser um candidato a deputado estadual. Eu vi ali, não tem, só porque é presidente de condomínio, da associação dos condomínios lá da casa, que sempre foi um bom condômino, porque não sei o quê. Gente, não tem. Acredito ainda que no Brasil tinha que fazer o que faz para passar na USP, numa universidade. Vamos ver o nível cultural, vamos puxar a ficha limpa, a dignidade, o caráter. Haja vista o êxito escolar. Há cidadãos que não saibam cantar o hino pátrio. Quer dizer, não valoriza o seu próprio país. Não valoriza o seu próprio país. Não, há muito tempo. Há muito tempo. Não, há muito tempo. Há muito tempo. Sabe por quê? As pessoas ficam voltadas, infelizmente, no calendário esportivo. E o futebol ilude. Além do hino nacional, hino à bandeira, você participava do centro cívico, hino à independência, proclamação da República. Haja vista que dia 12 de outubro, todo mundo se esquece que foi o dia do descobrimento da América. Boa noite, telespectadores, boa noite a todos aqui. Eu sou meia de falar um monte de coisa, assim, quase sem pensar, mas eu falo sentindo. Em primeiro lugar, eu sou contra terminantemente o segundo turno, porque eu tenho certeza absoluta certeza que no segundo turno as urnas são compradas. Um garoto de 13 anos, um dia falando com o desembargador junto comigo, ele falou assim, tenho certeza que é comprado, porque a coisa mais fácil nesse mundo é comprar a urna e clicar o nominho lá desse pessoal que está dirigindo. Outra coisa, faz tempo que nós não estamos num regime democrático. O regime que a gente vive atualmente, eu falo isso e entrei no meio do protesto, já tirei o burro, é burro corruptocrático, mas quando eu vi que eu estava ofendendo os burros, eu peguei e tirei o burro. Então, nós estamos num regime corruptocrático, essencialmente corruptocrático. E outra coisa também que eu acho, também os partidos, eu acho que, se fosse democrático, o João da Silva, que teve 90 mil votos, e o outro lá, o Zulu, que teve 5 votos, aí alguém do partido do Zulu ganha muitos votos sem saber por quê. O Zulu entra e o outro que tem capacidade não entra. Isso, para mim, não é democracia. Isso é absurdo, não democracia. Então, eu insisto que a gente está vivendo atualmente num regime corruptocrático, em que todo mundo faz o que bem entende, uma quadrilha que tem líder e não dizem o nome do líder. Eu nunca vi quadrilha sem chefe. Eles têm medo de dizer o nome do chefe. Eles faziam CPI na vida de vários políticos, e grandes políticos que foram grandes, que não tinham nada, são donos quase do mundo inteiro. Ninguém falou em fazer esqueci, a CPI na vida deles. Já tivemos prefeitos que não tinham nada e passaram a ter muito, ninguém fez CPI. Já tivemos presidente, ninguém fala em CPI, e quando fala, algo estranho acontece na nossa terra. Não sei se alguém lembra aqui, há muito tempo, acho que foi em 2006, se me não falha a memória, saiu alguma coisa sobre um presidente do paraíso fiscal. Saiu na Veja no domingo. De repente, na segunda-feira, começou uma matança, sim, em todo lugar matavam gente. E com isso desfocaram a Veja e ninguém mais falou nisso. Depois saiu de novo o chefe, o líder da quadrilha. Quando saiu um nome aí do líder da quadrilha,
Por acaso, sei lá eu, pelo que, também começaram a matar policial à torta e à direito logo em seguida. Depois ninguém mais falou. Aí fica um ponto de interrogação. Quem é que está mandando nisso? Quem manda nisso? Quem fundou o PCC? Vocês tinham que dar uma resposta. E também, na hora de votar, eu acho que tem que votar em pessoa e não em partido. A gente tem que ver o que a pessoa fez de bom ou faz de bom para a comunidade. Se não fez nada, nem o nome é conhecido, não merece voto. Então, acorda, Brasil. E esse pessoal aí que fez o protesto, que estava meio desnorteado, que eu mesma senti na Paulista isso, uns jovens muito preparados, mas desnorteados, sem dono, sem rumo. Eles mesmos não sabiam o que fazer. Eu acho que realmente eles precisavam de um líder que os indicasse o caminho certo e correto. E, infelizmente, parece que não apareceu esse líder. E outra coisa, eu acho que essa turma, alguém deu uma boa noite Cinderela para a turma, porque parece que dormiram de vez. É só isso que eu tenho que falar. Obrigada. Eu queria dizer para vocês sobre a antecipação da eleição na visão do marketing. Funciona? Funciona. Tanto é que o que está aí é puro marketing político de campanha, aproveitando as oportunidades do poder, pelo poder. Portanto, você que é assessor, você que é candidato, lembre-se do que foi dito aqui nessa mesa redonda, para que você saiba o que fazer com o seu candidato. E você, para medir a competência ao se lançar, como foi dito pela colega, conte a sua história de vida como pessoa, como você cresceu, quem é seu pai, qual é a sua família, e não apenas uma forma de se lançar na política por lançar. A eleição não é para vereador, porque o próprio nome já diz, ver-a-dor. A eleição, ela é séria, começa da presidência da República e vai até o deputado estadual. Por quê? Porque o marketing político hoje implantado pelos meus colegas marqueteiros mudam a visão da população, como foi mudado quando alguém disse que ia fazer um plebiscito, que não aconteceu. Olha, gente, o papo tá bom, uma pena que a gente não pode se estender mais, porque o horário encurta, mas que maravilha a gente discutir um assunto tão importante para os brasileiros, né? Os brasileiros que eles dependem daquele governo paternalista, da cesta básica, né? Do dinheirinho para comprar o leite. Qualquer político chega na porta da casa ali do eleitor, ele compra no instante ele compra o seu, ele compra o seu voto. E eles se vendem, infelizmente, o brasileiro se vende. Ele vende o voto dele. Então, uma minoria não tem essa, aliás, uma minoria tem a consciência. Os outros não, gente. Infelizmente, o poder, como ele é, poder contra poder. E se não tivermos candidatos que gastem a sola de sapato e corra demonstrando o que faz, o seu caráter, o seu trabalho, a sua vida familiar, não vai ter como mudar a condição, porque agora mesmo o Wilson disse que a Natura já está, desculpa, não sei se podia falar, né, assim, que a Natura não sei o que vai apoiar um partido, que bom, tomara que apoie um partido que tenha condição de fazer alguma coisa para o nosso país, e que outra firma grande apoie um outro partido que tenha condições de fazer alguma coisa para mudar, para transformar. Mas o poder, ele tem uma gana muito grande do dinheiro. Será que nós vamos conseguir derrubar? É o que todo mundo está pensando. Será que nós vamos ter condições de derrubar essa anarquia que está na política brasileira, esta corrupção? Será que o Lula será o próximo candidato? Será algum candidato? Será que ele vai ser candidato? O que você acha como consultor político? 1 minuto, vai lá. Não será candidato, porque ele não vai pedir voto para ele mesmo. Mas ele vai pedir voto para quem? Se ele não vai indicar nenhum candidatinho, então? Que bom. Ele já indicou para São Paulo
que é o ministro da Saúde, e com o vice chamado Paulo Scaff. Porque eu não queria entrar em facções partidárias, mas é ponto de honra para o criador pegar do PSDB São Paulo no governo estadual. Olha, gente, uma pena que está terminando. A gente podia... Agora chegou, como é o nome? O Cleubi também, para participar dessa reunião tão gratificante que a gente faz sempre aqui. Vamos passar agora para a Lu, que ela tem mais uma colocação para fazer. Eu só quero dizer o seguinte, eu recentemente até escrevi sobre isso. Em uma das faculdades que eu fiz, eu tive uma professora que falava sempre que o segredo do poder é deter a sabedoria. Tá? Quem detém sabedoria detém o poder. Eu sempre preferi, eu ainda comentei, eu não tenho dúvidas que ela tenha razão e que todos os meus colegas tenham seguido o conselho dela. Só que eu sempre preferi passar o máximo de informação para as pessoas e por isso mesmo cativá-las. Eu acho que é aí que está o segredo. Então, quando se fala em deter o poder, eu acho até uma coisa utópica, né? Eu acho que até infantil a gente imaginar que possa deter, porque dificilmente nós vamos encontrar alguém que, sabendo desse segredo que nós aprendemos na faculdade, não vai usá-lo como arma. Tá? É só isso que eu quero dizer. Gente, então, olha, nós estamos terminando um programa que eu acho que foi valioso, né, para os nossos telespectadores, muito valioso. Da próxima vez a gente vamos trazer... Não, a gente vive uma era assim de TPP, ter, poder e prazer. E ser humano já não está existindo mais. Agora é ter desumano. Só isso que eu queria falar e que o pessoal pensasse um pouquinho e usasse da sabedoria, que é a razão juntamente com o coração na hora exata. Isso é sabedoria. Obrigada. É o meu muito obrigado à nossa querida Darcy Martins, a todos que aqui estão. E o recado que fica como última palavra é o seguinte: há muitas pessoas que são líderes nas suas atividades, mas não têm poder. Cuidado com aqueles que têm poder, mas não são líderes. Usam os bastidores para se perpetuarem no poder. Muito obrigada, Wilson Martins, que é um consultor em marketing, e eu acredito que o Maluli queria falar uma coisa tão importante aqui, que eu vou falar em nome dele. Ele fez uma pergunta no PHS, queria fazer aqui. Por que existe tantos partidos se só existe um lugar para presidente, um Brasil, um só Brasil? Ele está afônico, não pode falar. Então ele fez essa pergunta do dia. Mesma coisa, por que existe tantas igrejas com um Cristo só? Só tem um Deus. Então, esses partidos aí talvez seja uma forma de ganhar mais liderança. O nosso professor pode... Hoje são 30. Na fila tem mais 4. A primeira resposta: existe verba partidária para cada um deles. 2, existe legenda, porque sem a legenda partidária você não concorre a nenhum tipo de eleição. E 3, é muito difícil você montar um partido sem político. Muito obrigada. Oi, Malu. Ele disse que há 2 Ds, que é a diferença do mundo. O D de cima e o dinheiro embaixo. Deus em cima e dinheiro aqui. Então, com dinheiro aqui, Deus lá em cima, e aí vai, o que eu ouvi dele, aí forma-se essa corrupção e não tem jeito a gente mudar. Então, meus telespectadores, eu não sei, os internautas que estão assistindo, se é aquele nível que a gente gostaria de estar atingindo, mas nós estamos percorrendo escolas com palestras, nós estamos percorrendo vários lugares, igrejas, onde tem drogados. Então, eu gostaria de deixar aqui também, acho que o pedido, a solicitação de todos esses professores, esses mestres aqui, eu acho que da democracia, que vocês votem certo, votem na pessoa certa. Na hora, não
Não se venda, gente. Não adianta você estar com um quilinho de arroz hoje, uma cesta básica, se você não vai ter uma escola, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter transporte. É isso que nós precisamos: saúde, educação, transporte. Vamos acabar com o vício da droga, a segurança do nosso país. Ora, todo mundo está fazendo o que gosta de fazer. Em relação à segurança, está muito difícil conviver. Você sai, não sabe se volta. Então, eu gostaria de agradecer os nossos internautas, telespectadores. Quero agradecer um por um dos convidados aqui que estão aqui, que sempre que eu os chamo, eles estão atendendo as nossas solicitações. Muito obrigada, o Claubi, o Oswaldo, a Maluli, a Lou, você que veio de tão longe, Campinas, a Helena Braon, a nossa querida Alessandra advogada, Rafael Rodrigues Martins, que acaba sendo meu assessor e numa pressão danada, a Doris, que está me assessorando direto no Facebook, muito obrigada. Obrigada ao nosso cinegrafista Raimundo, que há 5 anos eu estou com ele, e ele me assessora com uma paciência incrível com todos os programas que eu faço. Muito obrigada, Raimundo. Se existirem, desculpe, de saída, encerrando, perguntas que não foram respondidas dos temas, enviem para o programa TV Tudo, para a Darcy Martins, ou para os nossos e-mails, candidatando.me, marketing político e gestãodegoverno.com.br. E estamos à sua disposição. darcymartins.06@gmail.com. Qualquer coisa, entre em contato, nós vamos elaborar as perguntas e encaminharemos para o consultor em marketing da política brasileira. Uma boa noite. Tchau.